Você sabia que 10 milhões de brasileiros sofrem de osteoporose, sendo que uma a cada 3 mulheres com mais de 50 anos sofrem com essa doença? Se você quer saber mais sobre a osteoporose na menopausa, fica comigo até o final. Mas antes, já curte logo esse vídeo e se inscreva aqui em nosso canal. A menopausa é um fenômeno com grande impacto no organismo de uma mulher. Além do final da menstruação, o corpo acaba passando por uma série de transformações que vão ser intensificadas com o desequilíbrio hormonal que está acontecendo nesse período, justamente com a queda da produção de um hormônio chamado estrogênio. Esse hormônio acaba desenvolvendo várias funções no nosso organismo e uma delas é que ele fornece uma proteção natural aos nossos ossos. E com a diminuição desse hormônio, os ossos acabam ficando desprotegidos e o desgaste ósseo acaba se acelerando. Então, a osteoporose acaba sendo uma condição clínica que vai estar associada à diminuição da massa óssea, que é a densidade do osso, o que se traduz em uma maior fragilidade então desses ossos. Em outras palavras, eles acabam ficando muito mais sujeitos a fraturas. Acontece que aqui no Brasil ocorrem aproximadamente 2,4 milhões de fraturas devido à osteoporose. Cerca de 200 mil pessoas acabam morrendo todos os anos em decorrência dela. A osteoporose acaba sendo silenciosa, ou seja, ela não apresenta nenhum tipo de sintoma de forma que seja clara. Geralmente, ela vai ser só detectada em estágios muito avançados, somente depois que a pessoa acaba sofrendo uma fratura. Essa diminuição da massa óssea, então, está relacionada tanto à deficiência de cálcio no organismo, que acaba sendo um componente super importante para o fortalecimento dos ossos, assim também como a falta da vitamina D, cuja tarefa é absorver o cálcio dentro do nosso corpo. Os locais, então, que vão ser mais afetados pela osteoporose são a coluna, o punho e o quadril, sendo que as fraturas do quadril e da coluna estão relacionadas a uma maior mortalidade e podem incapacitar o indivíduo, provocando um enorme impacto na qualidade de vida. Geralmente, o diagnóstico da osteoporose acaba sendo realizado pelo exame de densitometria óssea. Esse exame não está indicado como rotina para todo mundo. Ele deve ser feito em mulheres após, então, a esse período de menopausa ou indivíduos que tenham um risco de uma osteoporose secundária, que acaba sendo causada, então, por inflamações com alterações endócrinas, artrite reumatoide, o hipertiroidismo, além também do consumo em excesso de álcool e a ausência da atividade física. Alguns fatores também aumentam as chances do desenvolvimento da osteoporose, como, por exemplo, o consumo insuficiente, então, do cálcio e da vitamina D, o excesso de peso e pouca exposição à luz solar. Mas então, o que será que nós devemos fazer para prevenir a osteoporose? Então, agora eu quero te apresentar algumas estratégias naturais para que você fortaleça os seus ossos. Mas em alguns casos, o seu médico ou nutricionista também poderá indicar um suplemento de cálcio para garantir que os seus ossos continuem fortes e prevenir futuras fraturas e as suas devidas complicações. Então, para fortalecer os ossos na menopausa, é importante que a mulher tenha na sua alimentação os alimentos em cálcio e vitamina D por pelo menos 3 vezes por dia, ajudando a fortalecer a massa óssea e tornar os ossos muito mais fortes. Então, para a formação da massa óssea, outros nutrientes também vão ser necessários. Eles acabam agindo em conjunto, compondo então toda a matriz óssea, que são eles: o magnésio, a vitamina K, o boro, o silício, zinco, cobre, ômega 3 e o colágeno. Então, agora eu quero te falar dos alimentos que são fontes desse nutriente. O primeiro deles são os leites e os derivados. O consumo de leite e derivados, como iogurte e queijo, por exemplo, acabam ajudando a deixar os ossos muito mais fortes, aumentando a sua resistência e mantendo também a saúde óssea, porque ele vai ser uma importante fonte de cálcio e de magnésio, que são minerais essenciais para construir a massa óssea. Para as pessoas
então que vão ser intolerantes à lactose ou até mesmo veganas, uma boa opção de alimentos ricos em cálcio acaba sendo o tofu. O ovo também é importante nesse momento por ser um alimento completo. Ele vai manter os ossos saudáveis, pois ele é rico em cálcio, magnésio, fósforo e vitamina D, que vão ser fundamentais para o fortalecimento dos ossos. O magnésio, então, age convertendo a vitamina D na sua forma ativa, o que aumenta, então, a ação dessa vitamina, fazendo com que o cálcio e o fósforo sejam muito melhor absorvidos dentro do intestino. Dessa forma, então, o recomendado é que você consuma ovos por pelo menos 3 vezes na semana. De preferência que eles sejam cozidos ou fritos em água, para que você também evite aumentar a quantidade de gordura corporal e colesterol que também estão propícios a aumentar no período da menopausa. Outro alimento importante é o salmão. O salmão acaba sendo um peixe rico em ômega 3 e vitamina D, que ajudam a aumentar a absorção do cálcio e também do fósforo pelo intestino, que vão ser os minerais essenciais aí para aumentar a densidade óssea. Para você obter então os benefícios desse alimento, você pode estar consumindo o salmão assado, defumado ou marinado ou grelhado por pelo menos 3 vezes na semana, se assim você tiver condições. Outro alimento importante vai ser a semente de linhaça. A semente de linhaça é a mais rica fonte vegetal de ômega 3, que é importante então para ajudar a diminuir a perda da massa muscular. Além disso, essa semente também é rica em cálcio e no magnésio, que vai ter todo o benefício para o fortalecimento dos ossos. Então, você pode consumir a linhaça tanto na versão dourada quanto na versão marrom, sendo importante que você triture as sementes antes do consumo, porque a linhaça inteira ela não é bem digerida pelo nosso intestino. Uma boa forma, então, de você estar incluindo a linhaça na sua alimentação é que você adicione elas em saladas, em sucos, em vitaminas e iogurtes, ou no preparo de massas, de pães, de bolos ou de farofas, por exemplo. Outros alimentos importantes são os vegetais verdes escuros, assim como o brócolis, a rúcula, a couve e o espinafre, porque eles também são ricos em cálcio e vão também ajudar na construção da massa óssea, promovendo então o fortalecimento dos ossos. Uma boa opção para você aumentar o consumo desse tipo de vegetal é que você consuma eles na forma de salada, adicione em sopas ou também adicione essas folhas verdes em sucos ou vitaminas, por exemplo. A semente de abóbora também é importante nesse momento, porque elas são ricas em magnésio e zinco. A semente de abóbora é uma importante aliada também no fortalecimento dos ossos, pois esses minerais acabam ajudando a converter também a vitamina D na sua forma ativa, permitindo então com que essa vitamina aumente a absorção tanto do cálcio quanto do fósforo pelo organismo. Dessa forma, a semente ajuda então a fortalecer e manter os seus ossos muito mais saudáveis. Uma boa forma de você aumentar então o consumo da semente de abóbora na alimentação é que você consuma ela na forma assada, cozida, tostada ou até mesmo na forma de farinha em bolos ou pães ou em vitaminas e sucos, por exemplo. Outro alimento importante também é a castanha do Pará. A castanha do Pará é rica em ômega 3 e cálcio, que vão ajudar na redução da perda óssea, mantendo então toda a estrutura dos ossos saudáveis. Para que você então tenha todos os benefícios dessa castanha, você pode estar consumindo 2 unidades dela por dia, ou no café da manhã, ou até mesmo no seu lanche. Uma outra dica super importante que geralmente acontece é a perda do cálcio na água do cozimento dos alimentos. Então, é super importante que você utilize o mínimo possível de água quando você vai cozinhar os alimentos e também deixar o mínimo tempo possível durante a cocção para que você garanta que o cálcio seja preservado. Porém, o espinafre ou o feijão, por exemplo, eles devem ser escaldados e a primeira água deve ser dispensada para que elimine uma substância chamada de oxalato, que ela diminui então a capacidade de absorção de cálcio pelo organismo. Outros alimentos que também vão interferir, ou seja, atrapalhar a absorção do cálcio são o consumo frequente em excesso de cafeína, álcool, açúcar, assim como também o consumo de alimentos embutidos, como por exemplo,
a mortadela, o presunto, o peito de peru, a salsicha, a linguiça e o consumo de temperos prontos, sucos de caixinhas industrializados e as gelatinas coloridas também devem ser evitados. Mas então vamos lá, né? Qual é a dose, qual é a recomendação diária de cálcio? A recomendação, então, determinada pela Organização Mundial da Saúde é que a ingestão diária alcance pelo menos os 1.000 miligramas por dia para um adulto saudável. Porém, esse valor ele pode variar de acordo com a idade da pessoa, com os hábitos de vida, com o histórico de doença na família também. A suplementação de cálcio, então, vai ser aconselhada em alguns casos especiais de carência ou doença e também devem ser prescritas, então, pelo médico ou pelo seu nutricionista, conforme eu te expliquei. Quando o consumo de cálcio, então, não respeita a recomendação diária, também podem provocar a longo prazo o surgimento de alguns sintomas, como, por exemplo, a fraqueza nos ossos, a sensibilidade nos dentes, irritabilidade e até mesmo câimbras. E dando continuidade, então, aos cuidados que você também deve ter na prevenção da osteoporose, você precisa consumir a vitamina D. A vitamina D acaba sendo uma vitamina lipossolúvel que está presente naturalmente em poucos alimentos ou suplementos dietéticos. A vitamina D também é produzida de forma endógena, ou seja, pelo nosso próprio corpo, quando os raios ultravioletas atingem a pele durante a exposição solar. Mas o que a gente deve fazer então para garantir o consumo adequado de vitamina D? Você deve consumir então os alimentos ricos nesse nutriente, incluindo os peixes, os ovos, os leites fortificados e o óleo de fígado de bacalhau. E hoje em dia existem no mercado alguns alimentos que também são enriquecidos com a vitamina D, como por exemplo o iogurte, a margarina, os leites e ovos. E aí assim então você melhora suas reservas, aumentando a absorção de cálcio então pelos ossos, já que essa vitamina é tão importante para isso. Você também deve tomar sol por pelo menos 10 minutos por dia. A exposição ao sol, lógico que nos horários corretos, vai propiciar a sintetização dessa vitamina pelo nosso próprio organismo, ajudando aí na prevenção da osteoporose. Outro ponto super importante é a prática de atividade física. Ela acaba sendo uma medida super importante dentro do tratamento e prevenção da osteoporose, porque ela vai trabalhar a favor da integridade dos ossos. O fortalecimento dos músculos acaba criando uma camada de proteção que é super importante para reduzir o risco de fraturas, por exemplo. Além disso, o exercício físico acaba estimulando a massa óssea, melhorando a densidade do esqueleto e também atuam no desenvolvimento muscular, gerando contrações que vão ser essenciais para a saúde óssea. Por isso que a musculação acaba sendo uma opção bastante recomendada para evitar ou até mesmo tratar a osteoporose. Mas é importante que você saiba que toda atividade física vai ser benéfica para quem tem osteoporose. Isso acontece porque o osso é vivo e ele vai responder ativamente à carga imposta pelo exercício e ele vai se fortalecer progressivamente. Sendo assim, as atividades de um menor impacto, também como a caminhada, corridas leves, natação, o pilates e a hidroginástica, também aparecem como boas opções. Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre como tratar a osteoporose na menopausa e como prevenir, me conta aqui se você já pratica algumas dessas dicas que eu te passei aqui nesse vídeo. E o meu desejo é que você viva bem na menopausa. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!